Graça e paz, queridos irmãos. Todos estão bem? Gostaria, antes de iniciar essa mensagem, gostaria que se colocasse em pé. Todas as mães que estão aqui, nós vamos fazer uma oração breve por esse dia, pela mensagem e por elas também, não é? Que Deus te abençoe. Como mãe, é a única na Bíblia que tem o seu amor comparado ao amor de Deus. Então nós somos gratos a Deus por você que é mãe. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessas mulheres que o Senhor trouxe ao mundo para gerar filhos, para cuidar de pessoas, gerir famílias. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre elas toda sorte de bênçãos, que o Senhor faça frutificar, que o Senhor use elas com sabedoria, com graça, que o Senhor, Pai, derrame sobre elas toda sorte de bênçãos, fortaleça, dê saúde, dê muita graça e muito conhecimento do Senhor, Pai querido. Pai, eu quero também pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a mensagem desta manhã e fale com cada vida neste lugar, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, mamãe. Continuando com o tema da semana passada, que é a unção do Espírito Santo, eu quero usar o mesmo texto base, que é a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 20 e depois o verso 27. O texto diz assim, 1 de João 2, 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Semana passada, só relembrando um pouco do que eu falei, assim como hoje, semana passada, eu abordei a questão da unção, associada à questão da doutrina da imposição das mãos. E hoje, eu quero me ater propriamente à unção do Espírito Santo. Não vou mais fazer aquele trajeto que eu fiz, um caminho que eu preparei para chegar aqui. Pois no Novo Testamento foi estabelecido como fundamento, lá em Hebreus 6 fala isso, foi estabelecido como fundamento a unção passada pela imposição das mãos e não mais pela questão do derramamento do óleo. Eu vou hoje me ater a isso e vou explicar usando os textos bíblicos. Eu quero, como primeiro ponto, explicar o significado da expressão unção, ou unção de Deus, ou unção do Espírito Santo. Primeiro significado, a palavra é uma palavra grega chamada crisma, por isso que você vê na Igreja Católica o fulano foi crismado. Significa que a pessoa foi ungida para ser de Cristo. No meio católico significa isso já acontece bem novinho. A palavra crisma, que é unção, significa mancha, marca ou sinal, tanto físico como espiritual. Ela aparece somente como substantivo nesse texto aqui, 3 vezes. 1 de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27. E é uma coisa interessante que na Bíblia isso mostra que todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é membro da Igreja de Cristo, ele tem tanto o sinal, como tem a unção, como tem também o Espírito, é selado pelo Espírito e é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo não é de Cristo, não é da igreja, não é crente, não é nascido de novo. Eu vou mostrar pela Bíblia essas as minhas afirmações. E da palavra crisma vem a palavra crio, que é ungir. Ungir alguém. Nós vamos ver aqui agora esse primeiro texto. Eu quero ir lá para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22.
Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22. Diz assim: a teologia, a doutrina de Paulo era bem firme, bem clara. Visto como, capítulo 1 de 2 aos Coríntios, não a primeira. 2 aos Coríntios 1, verso 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, deu penhor do Espírito em nosso coração. Essa doutrina paulina está alinhada a Efésios 1:13. Efésios 1:13. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem recebe aqui a Cristo como Salvador de verdade, ele é ungido e selado, e batizado também. Eu vou confirmar todas essas verdades aqui, e você vê no texto de 1 de João, capítulo 2, Paulo ali, João falando aos crentes, que é uma epístola universal, e vós tendes a unção do Santo, falando a todos os crentes, e não necessitar de que alguém ensine alguma coisa. A unção permanece em você, porque o Espírito Santo vindo habitar na pessoa, vem selo, vem unção, vem batismo, vem conhecimento, vem uma série de coisas que eu vou falar. Então esse é praticamente o significado da expressão unção do Espírito Santo. Um segundo ponto que eu quero falar aqui, são dois significados da questão de ungido, que é a palavra Messias e a palavra Cristo. Daí deriva a questão de ser cristão. A palavra Messias e a palavra Cristo significa basicamente ungido. Mas no seu sentido maior da palavra, foi aplicado somente a Jesus. Somente a Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Hebreus 1, verso 8 e verso 9. Diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Aqui aparece a palavra crisma. Te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Jesus é o Cristo por excelência. Jesus é ungido por excelência. Ninguém é ungido como Jesus. Ele recebeu uma unção excelente que ninguém vai receber, jamais receberá. Mas da palavra Cristo e da palavra Messias, vem os seus derivados. E aí nós vemos a expressão cristão. Cristão é seguidor de Cristo ou pequenos ungidos. Você vai ver uma expressão que a gente às vezes nota lá em Atos 11, 26. Atos 11, 26. Atos 11, 26 diz assim, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou, numa derivação no grego, é pequenos ungidos. Aqueles que foram ungidos pelo ungido supremo, que é Cristo Jesus. E aí vem uma coisa interessante que eu aprendi meditando essa semana aqui, é o Salmo 105, irmãos. Salmo 105, a partir do versículo 5. Salmo 105. Para nós termos um entendimento completo de quem são esses ungidos, nós precisamos começar a leitura lá no versículo 5, do Salmo 105. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca.
Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Um parêntese. Ele fala aqui de duas descendências, de Jacó e de Abraão. Nós estamos inseridos na descendência de Abraão pela fé. Os gentios entraram na salvação pela descendência de Abraão, fé, no caso. Verso 7. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da nossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, poucos, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Esses ungidos aqui são toda a descendência de Deus por meio de Abraão e por meio de Jacó, Israel. Esses ungidos aqui são todo o povo de Deus, como 1 de João fala. E vós tendes a unção. Vocês são ungidos agora por meio da fé. Aqui o escritor dos Salmos, ele também seleciona a questão dos profetas. Porque o Velho Testamento foi gerido por profetas e ungidos. E dentro desses ungidos se inclui os sacerdotes, se inclui os reis, se inclui todo o povo que servia a Deus. Então no Salmo 105, os ungidos do Senhor fazem parte de toda aquela descendência, de todo aquele povo que serviu a Deus. E no Novo Testamento são todo o povo, gentios e judeus, que agora fazem parte da igreja de Deus, são os ungidos de Deus. Um terceiro ponto que eu quero falar nessa mensagem hoje é que a unção de Deus presente na vida do crente traz consigo capacitações, dons e ofícios também. Essa unção presente na nossa vida é que faz todas essas coisas. Começa lá no Velho Testamento isso aí, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A unção de Deus na vida do profeta fez com que ele fosse capacitado para exercer aquele ofício. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Uma outra derivação de unção, outras traduções de te ungi, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quando a unção de Deus vem sobre a vida de um crente, por meio do novo nascimento, por meio do batismo, por meio da presença do Espírito na vida da pessoa, aquilo vai trazer capacitações para exercer um ofício. A unção presente na vida do crente é que capacita ele a fazer a obra de Deus. Isso aconteceu também com o rei Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O versículo 1, a parte B, diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora vê o versículo 12 e 13. Então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse se apoderou aqui, a unção de Deus presente na vida de Davi, por meio do Espírito Santo, fez com que ele agora fosse capacitado a ser rei.
É uma coisa interessante que aconteceu com Davi, porque quando isso aconteceu, ele era muito novo. A maioria dos historiadores acredita que Davi deveria de ter, naquela época, uns 17 anos no máximo. 17 anos. Muitos anos depois que ele veio assumir o reino depois que Saul morreu. Essa unção de Deus que ele recebeu ali no ato da unção de Samuel, permaneceu com ele, já colocando ele como um rei em potencial, não ainda ativo, porque o ungido de Deus, que era Saul, ainda estava no cargo. Então a unção de Deus capacita você com o dom para você exercer o ofício. Isaías capítulo 61, texto conhecido, que esse texto só tem o seu cumprimento na pessoa do Messias. Isaías 61, a partir do versículo 1, diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, a palavra crio, me ungiu para pregar boas novas. Olha só, a unção de Deus aqui, isso aqui é um texto profético. Não estava se cumprindo na vida do profeta Isaías. Isso aqui Jesus vai falar lá na frente. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Ungiu, e o que aconteceu? Ungiu para pregar boas novas aos mansos. Que mais? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. A unção de Deus presente na vida de Jesus e depois dos crentes faria tudo isso. Interessante que ele fala aqui que estranhos serão os vossos pastores. Ele está falando aqui dos gentios. Os gentios hoje são os missionários dos judeus, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas os judeus messiânicos, que são os judeus que têm Jesus como Salvador, começou a evangelização por meio de americanos, gentios. A palavra chegou a Israel, irmão, aos judeus hoje, através de gentios. E estranhos serão os vossos pastores. A palavra de Deus é precisa, irmão querido. A palavra de Deus é a palavra certa, é assertiva. O que Deus falou vai acontecer. Quer as pessoas aceitem ou não aceitem. Esse texto aqui que eu li de Isaías, tem o seu cumprimento em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, Jesus abre o livro e fala dessa profecia de Isaías 61. Lucas capítulo 4, é o cumprimento de Isaías 61. Lucas 4, a partir do 17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Essa palavra dita a Isaías
ficou no vácuo dos tempos, todo esse tempo. 700 anos, irmãos, para ser mais preciso. 700 anos antes Isaías profetizou que isso ia se cumprir. Quando Jesus aparece e lê na sinagoga, fala, hoje, 700 anos depois, ele não fala do tempo, essa palavra está se cumprindo. O ungido do texto sou eu. Quem Deus ungiu para acontecer isso aqui sou eu. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo que vocês há tanto tempo esperaram, ainda que eles não aceitaram. Aí você fala, e a igreja? A igreja agora, nós estamos andando nessa toada. João 14:12, um texto que a gente fala muito, que muitos sabem de cor. João 14:12, diz assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Aquela unção dada por Jesus, para pregar, para libertar cativos, para abrir os olhos dos cegos, aquela glória que estava em Jesus, agora está sobre a igreja dele. A igreja dele é ungido de Deus na terra, para proclamar liberdade aos cativos, irmãos queridos. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus foi ungido para exercer o seu ofício. Atos 10:38, o texto clássico que a gente cita muito aqui. Atos 10:38. Não poderia deixar de falar desse versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré e ungiu a igreja dele também, com o Espírito Santo e com virtude, e a igreja que faz o bem agora, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com você, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus está na igreja, irmão querido. Eu vou falar mais especificamente aqui à frente sobre a questão dos dons. Mas todo crente nascido de novo tem a unção do santo. E essa unção ensina ele. Ensina, uma unção que capacita a gente. Essa semana aqui no estudo de teologia, a gente falou sobre a questão da queda de Satanás. E é uma coisa assim, impressionante, irmãos. Satanás foi ungido, irmãos, para exercer uma tarefa. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. É um texto estarrecedor, mas o Deus onisciente sabe todas as coisas. Ezequiel 28:14. Diz assim: tu eras, não é mais. Tu eras querubim ungido para proteger. Está vendo? Ele recebeu essa unção para exercer um ofício. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Afogueadas é com fogo, se refere aqui ao lugar onde ele estava. Ele foi ungido também por Deus, para exercer uma tarefa. Mas caíste, foi tirado dessa posição. Então aqui a gente vai aprender um pouco mais na frente, a gente tem que conservar a unção. Nós precisamos preservar, cuidar disso. E agora falando a questão de trazer ofícios, você vê que a própria palavra diz que essa unção nos capacita a exercer certas tarefas. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler alguns versículos aqui. Aos Coríntios capítulo 12, o versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. Verso 13. Pois todos nós, Paulo não exclui nenhum crente aqui, todos nós fomos batizados em um Espírito. Essa doutrina de que você é batizado, o batismo com o Espírito Santo, é uma segunda bênção que você tem que buscar depois, não tem apoio nas Escrituras. Não tem apoio nas Escrituras. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Agora, por sermos batizados no Espírito, ungidos por Deus, agora Deus essa unção também vai trazer ofícios para uns e para outros não. Essa unção, ela traz ofícios e capacitações para uns. Nem todo mundo no corpo, como ele fala aqui, nem todo mundo no corpo é dedo. Nem todo mundo no corpo é mão. Nem todo mundo no corpo é rótula. Nem todo mundo no corpo é coxa. Nem todo mundo no corpo é batata ou pé. Cada um vai ter a sua função no corpo de Cristo. A unção vai estabelecer, é o Espírito que dá isso, vai estabelecer as funções, distribuindo isso no corpo como o Espírito quer. Nós vamos ver isso agora a partir dos próximos versículos, que está lá no versículo 27 em diante, desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns, está vendo? Não é todos. E a uns, pois Deus, na igreja, primeiramente, existe uma hierarquia na unção, e existe uma hierarquia nos ofícios que a unção capacita. Primeiro, ele fala de hierarquia. Primeiramente, apóstolos. Então, aqui no nosso meio, quem está acima de todos é o pastor Samuel. Acima dele, o apóstolo Dirceu. Ainda que ele é presidente de honra, mas como título, como a questão de ofício, ele é o apóstolo. Então, na hierarquia, o apóstolo está acima. Apóstolo, segundo lugar, profetas. Veja aqui que o profeta está acima até de um doutor, de um mestre. Eu tenho o dom de ser mestre, mas o profeta está acima de mim. Na hierarquia da unção, Deus fala isso aqui. Segundo lugar, profeta. Terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Então, esse negócio de você ficar na igreja atrás de pessoa que faz milagre, como uma pessoa que é o sumo mestre da igreja, não. Ele está abaixo e sujeito à hierarquia, sujeito a um apóstolo, sujeito a um pastor, sujeito a um profeta. É assim que funciona na igreja. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele faz uma pergunta que é óbvia a resposta. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Você veja que até o dom de línguas não são todas as pessoas que falam. Não são todas as pessoas que falam línguas. É um dom. Portanto, procurai com um zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Essa unção e esses dons, a unção que capacita a pessoa a exercer o ofício, precisa ser buscada. Deus não dá assim aleatoriamente. Precisa buscar com zelo. Você precisa buscar em Deus esse dom, e quando Deus te der, Ele vai te dar a unção para você exercer esse ofício. Certo? Você já tem a unção de Deus. Agora, a unção para o ofício é um acréscimo sobre a unção que você já tem. Nós vamos aprender isso aqui. Veja 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Foi o que aconteceu com o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 14. Diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Essa unção para ele ser pastor ali, para o jovem Timóteo,
Ali havia a presença de um presbitério, um grupo de pastores, que reconheceu o chamado de Timóteo, e ali, impondo as mãos sobre ele, veio sobre ele a unção que capacitou ele a ter o dom para exercer o seu ofício. Então Timóteo já tinha o dom, já tinha a unção. Quando todos vós têm unção, mas cumprir o ofício, ele recebeu aquilo, por imposição de mãos. É aquele negócio do acréscimo, o acréscimo do dom. Quando Paulo fala dos dons, por exemplo, Samuel, ele tem alguns dons. Ele é pastor, ele é ministro de louvor, tem dom de línguas, dom de profecia. Alguns dons que ele tem, eu não tenho. Eu tenho alguns dons, mas isso foi acrescentado. Quando eu nasci de novo, a unção estava sobre mim. Mas a unção para pastor, a unção para curar, isso foi acrescentado. Certo? Então a unção que é acrescentada na nossa vida nos capacita a desempenhar outros papéis no corpo de Cristo. Vamos continuar aqui falando sobre isso. Agora eu quero falar sobre enchimento da unção ou perda dela. Enchimento ou perda. É uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Eu quero ir primeiro para Efésios 5,18. Efésios 5,18. Efésios 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando você nasce de novo, que você está em Cristo, agora você está num processo junto com Deus. Às vezes Deus enche a pessoa logo no seu início, acontece. Mas geral, não é o usual de ver. As pessoas nascem de novo e eles têm que agora entrar num processo de se santificar, de buscar a Deus, de aprender, de crescer. Ele está tomando leite racional no seu início. É uma criança na fé, não entende muitas coisas. Tem muitas dúvidas, ainda está se libertando de algumas coisas que ele trouxe do mundo. Então Paulo fala aqui sobre duas realidades. Não vos embriagueis com vinho. Não é mais para se encher dos vinhos desse mundo. Eu até arrisco você falar, não é para você tocar mais as coisas desse mundo. Não se envolver mais com as coisas desse mundo. Bebidas e palavras e amizades. É bom você não se envolver mais como você se envolvia no passado. Você não é mais a mesma pessoa. Aí Paulo fala, em vez de você fazer isso, enchei-vos do Espírito Santo. Vai se enchendo agora. Então, como a questão do Espírito Santo ser alguém que você tem que se encher, a unção igual. A unção igual. À medida que você busca mais, você se enche mais. Isso vale para todas as virtudes que Deus nos dá. Quem busca mais, sabe mais. Quem se envolve mais, se enche mais. Isso é um fator orgânico da vida desse mundo. Quem estuda mais, sabe mais. Assim nas coisas de Deus. Lembra que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra dia e noite. O que Deus estava falando para Josué? Eu quero envolvimento, Josué. Eu quero envolvimento. Eu quero a sua busca agora. Então agora, como a gente é muito envolvido com o mundo, agora tem que se envolver mais com Deus. A unção de Deus, igual. A unção de Deus é sensível, irmãos. Como o Espírito de Deus é sensível. Ele é delicado. O Espírito de Deus se ofende com certas coisas. A Bíblia fala que tem até ciúmes. Então essa questão de se envolver com o mundo sendo crente é uma coisa que vai minando a unção e a graça de Deus na nossa vida. Tem um texto do Velho Testamento, eu não lembro onde está escrito. Diz que a sensualidade tira o entendimento.
À medida que você se envolve com coisas muito voltadas ao sensualismo, aquilo vai tirando o seu entendimento. Vai rompendo a unção de sabedoria e conhecimento que Deus te dá. Você vai perdendo isso. Então, a unção, como o enchimento do Espírito Santo, o enchimento vai trazendo mais unção, mais graça, mais conhecimento, mais capacitação para o ofício. Eu questionava muito isso, até estudar isso aqui, eu questionava essa questão de nova unção. Há uma nova unção no nosso meio. Eu questionava isso. Eu ficava ali no banco olhando, será que isso é assim que acontece? Acontece, irmão. Acontece isso. Por exemplo, a Honorina. Está aqui buscando a Deus, envolvida no louvor, não é? E tem uma unção presente de Deus sendo ministrada através dos irmãos do louvor. Deus quer dar um dom novo para você. Para te dar um dom novo, tem que vir uma unção nova sobre a sua vida. Uma unção que você não tem. Um dia, eu buscando a Deus, a unção para o pastorado chegou na minha vida. Eu não tinha. Chegou no Samuel, chegou no Leandro, chegou nesse, chegou naquele. A unção nova vem nesses momentos de busca. Há um grande reservatório de unção de Deus, quando o povo de Deus está buscando Ele. E aí Deus, pelo Espírito, vai sondando corações e mentes, e derramando a unção sobre um, colocando unção sobre outro, capacitando a pessoa a melhorar no seu ofício ou ganhar um ofício novo. E se nós não alimentarmos isso, se nós começarmos a dar de ombro para isso, não respeitarmos, sabe, o Espírito que habita em nós, a sensibilidade da presença de Deus em nós, nós vamos começando a perder, começamos a entrar num caminho de volta, a perder uma coisa que Deus nos deu. E são muitos os alertas na Bíblia, inúmeros alertas, para a gente não pisar o Espírito, não entristecer o Espírito Santo, que vocês estão selados para o dia da redenção. O apóstolo João fala assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É para guardar, não é para tratar de qualquer jeito. Por isso essa questão da consagração, que falamos anteriormente, do jejum, da oração, da vida de busca com Deus, do separar um tempo com Deus, é essencial para a nossa vida de crente. Tem que cuidar. E aí então vem os alertas de Hebreus. Hebreus é o que dá mais alerta para a gente, para cuidar da nossa vida com Deus. Hebreus 10, 29. Eu quero começar nesse versículo. Hebreus 10, versículo 29. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto maior castigo, ele não fala de bênção, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Esse castigo aqui é ira eterna, viu? Não é um castigo, é um castigo de punição eterna. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus e viver e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça que habita em nós e trouxe sobre nós todas essas bênçãos, virtudes, ofícios, unção, todas essas coisas que nós temos hoje. Nós vamos ler um texto agora que mostra isso. E aí nós não nos cuidamos. Levamos uma vida na semana muito rasa em Deus. Sabe, não oramos mais, não damos importância a essas coisas. A gente se envolve muito com o mundo e se envolve muito pouco com Deus.
A gente vai vivendo uma vida, assim, como eles falam, meia boca com Deus. E não nos preocupamos. Só nos preocupamos com a vida com Deus nesses momentos de culto. Não cuidamos da unção lá fora. E aí então vem Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, verso 4 e verso 8. Veja o nível de experiência com Deus que essa pessoa aqui teve. E a ponto de perder tudo. Perder tudo. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Eu quero ler o 5,14 primeiro, para mostrar quem são essas pessoas. Mas o mantimento sólido, 5,14 de Hebreus. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que deixando, versículo 1, capítulo 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Essa pessoa aqui provou todos os fundamentos. Aí uma pessoa como essa, ele simplesmente dá de ombro. Ou vai dando de ombro num processo de volta para o mundo. Verso 3. Isso faremos se Deus o permitir. Verso 4. Olha só o alerta do escritor aos Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, receberam a iluminação do Espírito pela palavra, o conhecimento da fé, sabem das coisas de Deus, foram iluminados, provaram o dom celestial, provaram tanto a questão da presença do Espírito, como os dons aí de serviço. Pessoa aqui, ele não está falando de um qualquer crente, ele está falando de um crente maduro já, de uma pessoa velha de igreja. Dom celestial. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito, tiveram unção. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Essa pessoa tinha virtude, tinha poder na vida. Deus operava grandes coisas através dessa pessoa. E recaíram. Essa palavra recair é apostatar. Apostataram. Recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível renovar uma pessoa assim para arrependimento. É aquela pessoa que cai e nunca mais vai levantar. Nunca mais vai ter arrependimento. É o estado de Satanás. Ele está no estado de Satanás, que nunca mais pode se arrepender. É impossível o demônio e Satanás se arrepender. Existe uma igreja nos Estados Unidos, se eu não me engano, no sul dos Estados Unidos, que está pregando, e já está formando igrejas filhas, que eles pregam que os demônios vão se arrepender no dia do juízo final e serão salvos. Ele só não defende o arrependimento de Satanás, mas defende o arrependimento dos demônios. Tudo começa nos Estados Unidos, né? Por que será? E sejam renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a essas pessoas, a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aí ele traz uma ilustração de plantação, verso 7. Porque a terra, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Ele está falando sobre cultivo. Ele está falando aqui sobre cultivar a plantação na terra. A gente é crente agora. O que Deus espera de nós são obras melhores que acompanham a salvação. Nos versos posteriores ele fala disso. A unção foi dada para nós.
tem que cuidar. A vida com Deus tem que ser preservada. Não é porque você é nascido de novo, o Espírito habita em você, que você não pode perder tudo isso. Se o Nilo não se cuidar, se o Nilo não continuar a conservar uma vida com Deus, independência a Deus, o Nilo pode se tornar um ímpio, um apóstata, um ex-pastor pregador do Evangelho, um ex-obreiro, a ponto de nunca mais voltar, virar um apóstata, virar um tipo de Satanás. Como Jesus falou, tem um diabo no meio de vocês. Tem um diabo aí no meio. Uma pessoa que não vai se arrepender. Que era quem? Judas. Esse alerta de Hebreus é para a gente conservar a unção, conservar os ofícios, alimentar a vida com Deus, sair dessas bagunças de crente, sair fora dessas rodas de heresia, sair fora dessa bagunça que alguns crentes estão fazendo nos nossos dias, sair fora dessas redes sociais que trazem bagunça para a sua vida, sair fora das más companhias, como Paulo alerta, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem, destrói, tira a unção. Então, irmão querido, baseado nesse texto, até a salvação pode ser perdida. É muito sério isso aqui. Então a unção é uma coisa muito sensível. Eu fico às vezes vendo, por minha própria vida, que às vezes a gente conversa uma coisa com uma pessoa que não deveria. Participamos de certas conversas que não deveríamos de participar. Corrigimos uma pessoa de uma maneira desproporcional, sendo injusto com a pessoa. Não somos mansos. Às vezes brigamos dentro de casa com o esposo ou com a esposa. E naquele dia calhou da gente pregar, ou vir ministrar o louvor, ou fazer alguma coisa para Deus. Pode perceber, irmão. Pode perceber. Naquele dia, o seu rendimento é muito ruim. É como se a unção tivesse esvaído pela sua atitude. Imagine agora uma pessoa fazendo isso constantemente. Bombardeando a unção de Deus em nós. Bombardeando o Espírito dentro de nós. É como se a gente estivesse abrindo pequenos furos num saco e a água vai minando, saindo fora, até ficar um saco vazio. Aí a gente chega naquele estado, como Judas fala, são árvores murchas, nuvens sem água. Tem muita gente fazendo a obra como nuvens sem água, como árvores duplamente mortas, sem vida, sem fruto. Porque estão minando a unção dia após dia. A gente tem que se cuidar, irmãos queridos. Nós precisamos nos cuidar. Viu? É muito sério isso aí. Agora eu quero, nessa parte final da mensagem, falar sobre uma coisa que... Essa questão da unção na pessoa, como ela vem, como acontece com a gente hoje. Como a unção é usada hoje, como o que a gente faz na questão da unção com óleo ou imposição de mãos. Por que Deus fez essa mudança no Novo Testamento, não usando mais óleo na cabeça das pessoas? Há uma clara mudança de Deus no Novo Testamento. Por que isso ainda continua sendo feito em algumas igrejas? Muito tempo, não é só com o movimento neopentecostal, houve umas deturpações, mas as igrejas históricas já faziam isso. Você veja que essa questão da unção com óleo, que é uma manifestação, uma maneira do Espírito se manifestar na vida das pessoas, no Novo Testamento, esse óleo era só derramado sobre a cabeça dos enfermos. Não há uma ordem de Deus no Novo Testamento de ungir as pessoas com óleo. Não existe essa ordem. No Novo Testamento, não. No Velho Testamento, isso é patente e claro. Mas no Novo Testamento não há.
Eu quero ler 2 versículos, eu quero ir para um outro texto. Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 7 e o versículo 13. Marcos 6. Versículo 7 diz assim. Marcos 6, verso 7 diz assim: chamou a si os 12, veja que é uma ordem dada à liderança. Chamou a si os 12 e começou a enviá-lo de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Agora vê o verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aqui é uma ordem dada aos 12 apóstolos. Não foi dada essa ordem aos discípulos. E Tiago tem esse cuidado. O apóstolo Tiago, o escritor, tem esse cuidado de abordar esse assunto de uma maneira somando-se com Marcos 6. Tiago, capítulo 5, verso 14. Tiago 5, versículo 14. Tiago 5, 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame qualquer irmão da igreja, chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O azeite da unção aqui só aparece em casos de unção de enfermos. Há no Velho Testamento uma clara proibição de ungir pessoas com óleo. Vamos ver isso aí. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Uma ordem clara da parte de Deus. Êxodo capítulo 30. A partir do versículo 25. Êxodo 30, versículo 25. Em diante. Diz assim, ó. E disto, explicando sobre o azeite da santa unção. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás. Agora ele começa a especificar. A tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, não é para ungir enfermo, aqui ele está querendo dizer. O azeite da unção não é para ungir enfermos, a carne do homem. Nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós, povo de Israel, é para vocês. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, gentios, será extirpado dos seus povos. O texto é de uma clareza patente. Então, pastor, como é que o senhor explica ungir pessoas no dia da consagração? Isso foi uma derivação desse texto. Uma derivação desse texto aqui. Não era para fazer esse óleo mais. Desse texto deriva esse ensino de ficar ungindo coisas. Ungindo carro, ungindo carteira de trabalho, ungindo carteira, ungindo roupa, ungindo foto, ungindo as coisas na sua casa. Aonde existe essa ordem na Bíblia? É uma deturpação do texto bíblico. Como é que se faz a consagração dos obreiros no Novo Testamento? O Novo Testamento está cheio de texto. Imposição de mãos.
Paulo sabia desse Êxodo 30. Paulo sabia. Os apóstolos sabiam disso. Não, Pedro. Deus falou que não é para fazer esse óleo mais. Não é para fazer esse óleo mais. Não é para fazer, Pedro. Esses elementos aqui do tabernáculo, a arca do testemunho, sabe, o altar, os utensílios, todos eram símbolos de Jesus. Tudo tem o seu cumprimento no Messias. Jesus é o tabernáculo onde nós estamos hoje. Ele é o edifício maior, a base firmada da igreja. Jesus é o sumo sacerdote dos bens eternos. Tudo se cumpre na pessoa dele. Ele foi o primeiro e o último. Jesus foi o rei, sacerdote e profeta que nós esperávamos. Jesus é o Messias. Ele é o próprio óleo. Ele é o Espírito da graça que habita dentro de nós. Jesus é o doador da vida. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o que derrama sobre nós desse óleo que é a presença do Espírito que nos dá toda essa unção. Como é que a gente vai fazer agora? Está aqui. Como é que eu faço nas minhas coisas? Consagra, irmão. Consagra o seu carro ao Senhor. Abençoa o seu carro. Consagra a sua família ao Senhor. Abençoa a sua família. Não precisa pôr óleo em nada. Nem água. Nem areia. Nem sal de Israel. Nem nada. Nem nada dessas coisas. A presença do Espírito Santo na sua vida é capaz, suficiente para te transformar, para te curar, para abençoar a sua casa, para livrar você de toda a cadeia do inferno, irmão querido. O advento do neopentecostalismo na década de 70. Na década de 70. É muito claro no cenário evangélico. O advento do neopentecostalismo trouxe um aumento desse ensino deturpado. E agora as pessoas ungem tudo. E tem gente que anda com uma garrafinha de óleo no bolso. Ungindo tudo. É uma doutrina isso, básica. É um fundamento. Nós não somos do povo de Israel. Essa ordenança não foi dada para nós. E isso houve uma extensão para os reis. Você vê que Davi foi ungido com óleo. Foi estendido aos reis de Israel. Eles eram ungidos com óleo pelo profeta. Irmãos queridos e amados, agora termina a minha participação nisso, certo? Agora nós continuaremos com o Samuel, com o pastor Jonas, que darão continuidade a esse ensino precioso. Mas qual o conselho que eu dou? O conselho que eu dou para mim e para todos nós é que a gente cultive uma vida com Deus. A gente cultive uma vida de santidade com Deus. Essa unção que você recebeu, que todos os crentes têm, é preciosa na nossa vida. Essa unção nos capacita a fazer a obra. É muito triste quando um crente entra numa vida de começar a perder aquela graça, aquela unção de falar, de louvar a Deus. A gente sente a presença de Deus aqui, quando os irmãos estão nessa unção, nessa graça. E essa unção que você recebeu, que te ensina tudo, é que capacita você a desempenhar o seu papel. Ainda que você não tenha um ofício na igreja, irmão, você tem a unção de Deus e você é bênção lá na sua casa. Você é bênção para o seu esposo, para os seus filhos. Agora busque de Deus crescer nisso. Busque em Deus crescer nessa unção que você já tem. Procure crescer nessa unção que você já tem e ganhe uma unção nova para fazer outras coisas. Para ser um instrumento, ser um elemento importante aqui na casa de Deus. Trabalhar como um professor, como um mestre, como um pastor, como um pregador, como um evangelista. Se coloque nas mãos de Deus para ser usado.
Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê muita graça. Graça e paz.